Amém, meus irmãos. Nós vamos cantar novamente, porque a primeira foi só o ensaio, tá? Então, você cante agora comigo. Já recebi um ok da equipe técnica aqui. Então, você cante comigo com alegria no teu coração. Senta aí no sofá. Se você quiser se levantar na sua sala, cantar, adorar a Deus, adore a Deus de coração, cante ao nosso Deus. Toma cuidado com os vizinhos, né? Mas de alguma forma, solte a sua voz e cante ao nosso Deus. Muitos virão te adorar. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te adorar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te adorar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. Amém. Adore o nome de Jesus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Hoje paz tu inundas meu ser. De novo. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Hoje paz tu inundas meu ser.
triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. De novo. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o teu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos cantar de novo? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar, Onde flui o amor. Roberta, você pode orar por nós, agradecendo por esse momento? Ó Pai, louvado seja o teu santíssimo nome, Senhor, porque tu és o único, Senhor, que merece todo louvor, toda honra, toda glória. Te agradecemos, ó Pai, por podermos ter a liberdade de entoar cânticos, de pregar a tua palavra, de podermos realmente resplandecer a luz que é Cristo Jesus nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, ó Pai. Obrigada por cada cântico. Obrigada, Senhor, porque realmente é um privilégio podermos, Senhor, adorar a Ti. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada porque mesmo distante dos nossos irmãos fisicamente, nós estamos unidos no Teu amor, Senhor amado. Obrigada, ó Pai, porque nós estamos buscando, Senhor, em todo o tempo, adorar ao Senhor. Estamos em todo o tempo, Senhor, buscando Te louvar, mesmo imperfeitos, incapazes e pecadores. E obrigada pela Tua misericórdia que renova cada manhã, Senhor meu Deus. Obrigada por podermos continuar pregando o Teu Evangelho, Senhor meu Deus, porque nós estamos isolados em casa, mas a Tua palavra nunca fica presa. E que nós possamos em todo o tempo pregar da Tua palavra e testemunhar do Teu amor. Obrigada por esse tempo, ser como pregador agora, que o Senhor o use poderosamente para falar da Tua palavra e que nós possamos, Senhor, sair deste culto, Pai, diferentes de como entramos, transformados pela Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos tendo um pequeno dificuldade do comum, então eu peço que os irmãos aguardem um pouquinho, nós vamos colocar um videozinho dos pastores da igreja, pelos 41 anos do que representa a Filadélfia para eles. Então, a gente está tentando apenas compartilhar aqui, então aguarde mais um minutinho da sua paciência, eu sei que nós hoje estamos extrapolando de alguma maneira, tá bom? Obrigado.
Boa noite para você que está conosco aqui na Filadélfia. Uma alegria poder estar com todos os queridos irmãos aqui. Nós temos um filme, um pequeno filme, uma gravação daquelas que nós pedimos para vocês, para que nós gravássemos aí por conta do aniversário da igreja, e a gente está com alguma dificuldade para conseguir lançar isso para vocês aí pelo aplicativo. Então, nós vamos para a mensagem agora e vamos ver se, enquanto isso, se consegue resolver esse probleminha e a gente deixa para o final, então. Tá bom? Eu quero convidar você a deixar a sua Bíblia já aberta no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 15. Uma questão para nós analisarmos aqui. No capítulo 15, queridos, nós temos 3 parábolas que foram proferidas por Lucas. Então, são parábolas relativamente conhecidas, elas estão na sequência. E qual era o objetivo, então, de Jesus, em muitas ocasiões, falar por parábolas, não é? A parábola é uma narrativa fictícia, ela narra um fato que não é real, as pessoas não são reais, não é um fato acontecido, né? Mas que ela ajuda a ensinar por meio de comparação e facilita a compreensão de uma lição que se quer ensinar. Então, a parábola foi muito explorada por Jesus nesse sentido aí, não é? Muito bem, nós vamos focar mais na terceira das 3 parábolas de Lucas capítulo 15, que é tradicionalmente chamada pela igreja de a parábola do filho pródigo. Pródigo aí quer dizer esbanjador, alguém que não economiza, alguém que é muito mão aberta, que despende muito facilmente das coisas, né? A parábola do filho pródigo, então. Só que o título que eu dei para a mensagem aqui, como vocês perceberam, e que eu quero trabalhar nessa questão com vocês, é a parábola do pai pródigo. Eu quero modificar um pouco o sentido que tradicionalmente tem sido dado para o nome, né? O nome não é um nome bíblico, é um nome em geral para identificar, mas eu queria que você pudesse pensar nesta como a parábola do pai pródigo, do pai esbanjador, do pai gastador. E para isso nós vamos lá em Lucas, capítulo 15, eu vou ler dos versos 11 agora, inicialmente, até o 16, depois nós vamos ler os demais versos também, mas agora inicialmente de 11 até 16. A Escritura diz assim: continuou, e é Jesus aqui, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este os mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das suas alfarrobas, das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, queridos, aqui nós temos a parte inicial descrevendo como acontece o episódio aqui, não é? E então nós vemos que esse filho, ele faz algo totalmente fora da consideração que nós poderíamos notar. Por quê? O que o filho está querendo aqui? Ele propõe para o pai receber a parte que lhe cabia da herança. Mas não só hoje, por força de lei, mas já nos dias de Jesus, uma herança era algo que só se tornava legítimo quando o dono dos bens morria. E, afinal de contas, aquele pai estava vivo e o filho pede a sua parte aí na herança. Ele, assim, de uma forma arrogante, ele desconsidera essa questão. O seu pai ainda era vivo e ele queria aquela parte que só se adquiria com a morte. Então, arrogância e desconsideração. E o texto diz que ele não só requer estes bens, ele os pega, vai para uma terra distante e lá ele gasta de forma desenfreada.
Então a Bíblia diz que ele gastou de forma dissoluta, fez mau uso daqueles bens, desperdiçou aquilo, jogou tudo fora, é o que o texto nos dá a entender. Seguindo um pouco adiante, verso 17: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Eu parei aqui no meio do verso 20. Então, o que ele faz? A Escritura diz que ele caiu em si, ele voltou assim à consciência, né? E ele tem a lembrança de que na casa do seu pai tudo era muito melhor e um mero empregado levava uma vida muito melhor do que aquela que ele estava experimentando ali. O que ele faz? Ele toma uma decisão, ele fala: eu vou me levantar e vou ao encontro do meu pai. É o que ele fala. A segunda parte do verso 20 diz o seguinte: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Então, olha que cena interessante aqui, algumas percepções que nós precisamos ter. O pai esperava por ele, e não só isso, o pai o recebe com grande alegria. E isso deve ser muito marcante para nós, a atitude desse pai. O filho toma a decisão de voltar. Quando ele se aproxima, ele já avista o pai que o esperava. Os versos 22 agora a 24. Não, 21, desculpem. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Queridos, esta frase denota para nós algo importante também para a nossa percepção. O filho mostra arrependimento, porque ele reconhece que errou. Ele fala: pai, eu pequei contra o Senhor, contra o céu, o que eu fiz está errado, não está certo, o que eu fiz foi assim péssimo. E olha, ele foi tão enfático que ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. E segue a narrativa, versos agora sim, 22 a 24. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então, olha, queridos, que coisa sensacional esse pai, coisa maravilhosa aqui, não é? O pai fica tão feliz com o retorno do seu filho que ele dá uma grande festa. E ele manda matar um animal específico que eles já deixavam sempre lá na engorda para as ocasiões especiais. Ele manda trazer uma roupa nova, limpa ali para o filho. Ele dá uma grande festa, ele está feliz porque recobrou, porque ele tem de volta agora o seu filho. Isso é algo maravilhoso. E aí a narrativa então segue dizendo, verso 25: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então, olhem, queridos, aqui uma atitude horrível, se é que a gente pode dizer assim. O filho mais velho, ele ficou indignado com a alegria do pai em ter recobrado de volta o seu filho, em ter o irmão dele, do filho mais velho, de volta. Ele fica indignado contra o pai, ele não queria nem entrar em casa, ele acha que o seu irmão não era merecedor daquilo, porque ele foi
afinal de contas, um gastador, um desperdiçador, foi perdulário ou foi pródigo, aí como você queira dizer. Por quê? Porque ele pediu, fez toda aquela coisa que nós já lemos, ele pede antecipadamente uma herança de pai vivo ainda, sai, desperdiça tudo, ficou preso comendo comida dos porcos, ficou no que a gente diria hoje numa draga danada, não é? E agora, quando ele retorna, ele volta aparentemente, eu posso afirmar aqui, sem estar escrito no texto, ele estava fedido, maltrapilho, devia estar como eu falei, numa situação muito difícil, porque, afinal de contas, ele estava cuidando e convivendo, querendo comer, conforme o texto diz, aquela forragem, aquelas ervas, um tipo de vagem, que eram essas alfarrobas, que eram dadas para os porcos. Então, alguém que convivia com os porcos deveria estar numa situação dificílima. E o pai, ao recuperá-lo, tem alegria, dá uma festa, mas o irmão mais velho aí, de alguma forma, enciumado, não gostou do que estava acontecendo. Versos 31 e 32. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, o que o pai fala para o filho mais velho? Ele procura mostrar para o filho mais velho que aquele momento era especial e precisava ser celebrado. Era importante fazer aquela festa, recobrar um filho perdido para o pai era um grande motivo para que se desse uma festa. Ele menciona que ele estivera perdido. Então, para o pai, naquele momento, o mais importante a ser feito era, de fato, celebrar e dar aquela festa. E o pai ressalta, o fato da gente estar se alegrando é porque o tinha como perdido, mas agora ele está conosco. O filho voltou. É teu irmão, e ele não consegue, então, enxergar as coisas dessa forma. Mas eu quero agora, queridos, de posse destas informações, analisar com vocês um pouco do contexto em que aconteceu, em que Jesus contou essa parábola. Porque o que vai fazer com que a parábola tenha significado para nós, tenha sentido, é poder saber, por exemplo, por que Jesus contou essa história fictícia. Não só essa, ele contou 3, e nós vamos mexer um pouquinho nelas agora para ver essa questão aqui, não é? Para isso, nós vamos identificar o contexto, lendo no mesmo capítulo 15, versos 1 e 2, que eu peço que você acompanhe comigo, então, em Lucas 15, versos 1 e 2, nós vamos saber por que Jesus estava contando estas histórias aqui. Olha o que diz o texto. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Veja que interessante, há textos nos evangelhos que nós vemos Jesus recriminando aqueles que estavam próximos dele, porque eles estavam lá apenas para ver milagres e comer do pão que Jesus poderia providenciar a eles, multiplicando pães como já houvera feito. Mas aqui a Escritura diz que os pecadores se aproximavam de Jesus para o ouvir. Eles estavam interessados na palavra, algo neles os movia a ir ouvir Jesus lá naquela ocasião. Mas olha o verso 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então está aqui o motivo. Por que Jesus pronunciou 3 parábolas ali? As parábolas são a resposta de Jesus para essa atitude que causou indignação em Jesus, da parte daqueles religiosos, dos escribas e dos fariseus, os doutores da lei, os copistas da lei. Eles se mostraram inquietos porque Jesus estava acolhendo para perto de si pecadores que queriam ouvi-lo. Veja que coisa absurda, eles mostrando assim que talvez eles se achassem uma grande referência moral, não é? Esses religiosos, afinal de contas, eles usavam aquelas roupas talares, aquelas coisas que fazia com que eles fossem destacados no meio da multidão. Então, eles se achavam assim super justos, uma espécie de reserva moral. E o que Jesus faz? Jesus viu que eles estavam inquietos ali. Poxa, olha aí, ó, ele se diz o Messias, todas essas coisas, está acolhendo para si pecadores, publicanos. E Jesus, então,
contra a incomodação deles aí, né, vai mostrar para eles por que estava acolhendo para si pecadores, não é? E a pergunta que talvez a gente devesse fazer aqui, se estivéssemos lá, para esses religiosos, era: mas por que não? Por que Jesus, que era o próprio Deus conosco, se apresentando como Salvador, por que é que ele não poderia receber pecadores para si? Não é? Então, vejam a situação, como essa questão da justiça própria, quando a gente procura analisar, e foi o que eles fizeram, uma questão a partir das próprias premissas nossas, que não são as premissas de Deus, a gente corre o risco de fazer uma barbaridade dessa, de estar indignado porque Jesus estava dando atenção aí a pecadores. Então, Jesus vai usar estas parábolas para mostrar para eles o erro que eles estavam cometendo a partir da sua justiça própria. Eles achavam que eram muito mais do que, na verdade, eram do ponto de vista espiritual. Então, nessa parábola que nós vimos agora, nós encontramos os seguintes paralelos. Jesus aqui, ele é, na realidade, aquele pai bondoso que recebe o filho arrependido. É isso que Jesus está tentando mostrar. Aquele pai que dá uma festa quando recupera um filho perdido, que fica feliz porque tem a restauração de um filho, é ele, é o próprio Jesus. E esse filho que volta, o filho gastador, que volta arrependido, são os pecadores que Jesus estava buscando naquela ocasião. Foi isso que Jesus quis mostrar para eles pela parábola. E o filho mais velho, que fica indignado com a misericórdia do pai, que fez festa porque recuperou um filho perdido, são exatamente os escribas e fariseus. É isso que Jesus denuncia através de uma parábola. Ele cria essa história fictícia para exatamente apresentar para estes homens o que estava acontecendo, e é como se Jesus estivesse dizendo: olha, vocês estão vendo esse filho mais velho, que ficou indignado, que é um cara sem misericórdia, que não teve misericórdia do seu próprio irmão, que se indignou contra o pai, porque o pai foi misericordioso. Esse filho mais velho são vocês, escribas e fariseus, coração duro, querendo mostrar justiça própria, querendo reivindicar o que nem vocês têm, porque afinal de contas tudo era do pai, lá na história fictícia, como tudo é na vida espiritual de verdade do pai. Eles não tinham nada que se indignar com aquilo que estava acontecendo. Mas eu quero aprofundar um pouco, queridos, algumas coisas que nós vamos ver aqui, porque antes da gente retomar essa terceira parábola, vieram outras duas e eu quero passar por elas só por alto, para que vocês possam também compreender como Jesus é maravilhoso. Muito mais do que nós possamos pensar ou imaginar. Então, Jesus criou um ambiente diante da situação daqueles religiosos, daqueles falsos religiosos, daqueles hipócritas. E quando ele começa, então, a responder, né, nós lemos o verso 2, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, nós vamos ler agora nos versos 4 a 7, a primeira das parábolas que Jesus proferiu. Verso 3 diz: então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, inicialmente, antes da parábola do filho gastador, que eu chamo de o pai gastador, Jesus prepara o terreno e ele conta uma breve parábola se dirigindo aos homens. Depois ele vai falar outra apontando para as mulheres. Mas o que Jesus mostra aqui, nessa pequena parábola que ele fala da ovelha perdida, né? É uma perda em 100. Jesus afirma que o pecador perdido traz mais alegria para o céu do que aqueles 99 que já estavam ali na presença do seu dono. E de novo aqui Jesus está dizendo: olha, a alegria maior é de restaurar um pecador desse do que a que vocês, escribas e fariseus, que já estão debaixo da fé, estão promovendo.
a maior alegria no céu pelo resgate de um pecador, é o que Jesus está querendo dizer aqui, do que pela vida fútil que vocês, 99 que já são do aprisco, estão vivendo como escribas e fariseus. Então, um duro discurso de Jesus e como ele era maravilhoso para lidar com estas questões. Então, ele traz essa questão. A segunda parábola, nós vamos ver dos versos 8 a 10, olha só o que Jesus vai dizer. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? A dracma era uma moeda que equivalia ao salário de um dia de um trabalhador. E Jesus está dizendo, olha, imagina uma mulher na sua casa, ela perde um dinheiro, para aquele tempo era um dinheiro considerável. Ele diz, olha, ela vai acender lampião, vai arrastar móvel, ela vai fazer o que for preciso para encontrar aquela moeda. Verso 9, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo, diz Jesus agora, que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, o que Jesus faz aqui? Ele, de novo, busca um ambiente onde há algo que estava perdido, e ele mostra como a grande alegria quando aquilo que estava perdido foi achado. E agora, no caso, é uma moeda que essa mulher vai procurar, a moeda que se perde na casa. E o que Jesus está procurando dizer é que o pecador, quando é encontrado pelo Senhor, o pecador, quando é alcançado por Deus, ele traz alegria tão grande, ou na mesma proporção do que foi a disposição daquela mulher em procurar, porque exatamente retrata a disposição de Deus em achar o perdido. E é o que Jesus estava fazendo lá. Então, ele dá essa mensagem para eles. Por fim, não é? Dos versos 11 a 32, Jesus tem um filho, ele apresenta um filho perdido entre dois. Primeiro, uma ovelha entre 100, uma moeda entre 10, e um filho entre 2. E o que Jesus, então, mostra para eles é que a restauração de um pecador com Deus traz muita alegria. É motivo de festa, não só no céu, como deveria ser aqui, não é? Então, a alegria é tão grande, e é o que Jesus está procurando mostrar, que ela não pode ser apagada pela justiça própria daqueles fariseus e escribas, assim como o irmão mais velho não poderia tentar impedir o seu pai de se alegrar com o retorno daquele seu filho, mas eles não conseguiam enxergar. Então, percebam a conexão das 3 parábolas de Jesus. Que resposta de Jesus para mostrar por que ele estava se voltando para escribas e pecadores. Jesus manda 3 parábolas maravilhosas aí e trata de toda essa questão aí. Então, num certo sentido, queridos, nestas parábolas, Jesus estava fazendo o papel, em primeiro lugar, daquele homem que perde uma ovelha, mas ele não aceita a perda, ele vai buscar, ele quer resgatar. Ou daquela mulher que, quando perde uma moeda, ela quer resgatar. Ou, em terceiro lugar, na parábola maior, como nós vimos, daquele pai que tem o seu filho restaurado de volta para o seu lar. Então, Jesus está se colocando como esses 3 personagens dentro das parábolas que ele apresenta lá. Não é? Então, como eu disse, o ensino de Jesus foi uma reação ao que os religiosos estavam fazendo lá de forma crítica. Não é? Muito bem, agora, dentro desse contexto que nós vimos por que Jesus conta estas histórias, eu queria ver com vocês algumas coisas para nós considerarmos para a nossa vida. E a primeira delas é que a gente precisa entender que a terceira parábola, e agora eu vou me referir a ela exclusivamente, a terceira parábola, como eu falei lá em cima, embora ela passe pelos filhos, mas, na verdade, esta parábola é a respeito do pai. O pai é que está em foco, o centro da história é o pai, aquele que tem as expectativas, que espera o filho. O que ela está procurando mostrar para nós é que, assim como aquele pai recebeu seu filho, mesmo que estivesse fedido, sujo, rasgado, maltrapilho, pecador, dissipou a sua
parte de uma herança que nem sequer tinha direito, foi chafurdar com os porcos lá, mas quando ele se volta para o pai o espera de braços abertos. Assim é o nosso Deus. Ele nos recebe de braços abertos. Não importa quão fundo possa ser o poço em que a gente desça no pecado, Deus nos recebe de braços abertos. E é sobre isso que essa parábola vai falar para nós. Não importa que ele esteve com os porcos, o pai foi abraçá-lo. E isso é muito significativo e é o que o Senhor quer ensinar para nós, e isso a gente deve ter em conta, queridos, acontece tanto quanto na hora que Jesus nos recebe para nos salvar, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, para que Ele se torne o nosso Salvador, como nos momentos em que nós, à semelhança daquele filho, damos as costas para o Pai, queremos pegar nossa herança, gastar por conta, quando nós escorregamos e caímos no pecado e retornamos para o Senhor estará sempre de braços abertos. Uma segunda questão, queridos, para nós entendermos aí por que eu, num certo sentido, mudei o título tradicional dessa mensagem, né, dizendo que não é o filho esbanjador, é o pai, é que a gente deve perceber que, embora o filho tenha sido um gastador, um perdulário, desperdiçou dinheiro, na verdade, o grande esbanjador da parábola é Jesus com a sua misericórdia. É para isso que o texto está apontando. A maneira que Jesus retrata aquele homem procurando a ovelha perdida, a mulher procurando a dracma, o pai recebendo o filho de volta, mostra que o grande esbanjador não é o filho que dissipou todos aqueles bens, mas é o próprio Senhor, que é muito liberal na sua misericórdia. Então, na verdade, queridos, a parábola é sobre o grande amor de Deus e sobre como Ele não economiza esse amor para conosco. A parábola não tem tanta relevância assim por conta do filho, é importante ele se arrepender, é personagem, mas o ponto focal das parábolas é a pessoa do Senhor Jesus, e isso ele estava esfregando no rosto, isso era um impropério que ele estava jogando para com os escribas e fariseus, mostrando o quão grande é o amor que ele tinha por aqueles pecadores. Agora, evidentemente, há um porém. Sempre o Senhor estará de braços abertos para nos receber, mas o texto também mostra que ele foi buscado mediante arrependimento. Então, se a gente desconsiderar essa nuance da misericórdia de Deus, não é? Aí a coisa vai virar orgia, é desgoverno, é anarquia. Então, o Senhor sempre estará de braços abertos, não importa quão fundo é a cova, o buraco onde nós entramos com o pecado, mas nós devemos ir com arrependimento. Então, devemos buscá-lo assim. E o que nós precisamos gravar, queridos, que é fundamental para nós, é que em Jesus Cristo, nós aprendemos na Escritura, sempre haverá não só um começo, quando nós entregamos a vida a Ele, mas sempre haverá recomeços. Nós sempre podemos nos arrepender, voltar e recomeçar a nossa caminhada com Jesus. Nós não podemos esquecer disso. Nós podemos nos arrepender e voltar para o Senhor e encontrar ali um recomeço. Terceira questão para nós olharmos com relação a essa parábola, queridos, é ver que o Senhor também, além do amor e da misericórdia, Ele tem justiça também, por isso Ele disciplina. Então veja que aquele filho, quando optou por dar as costas ao pai, foi chafurdar com porcos. Ele não foi impedido. Ele foi a consequência das suas escolhas. Ele foi comer alfarroba, aquelas vagens duras, aquelas coisas, para encher barriga de porcos. Então, o Senhor não só acolhe sempre mediante arrependimento, mas Ele também, na nossa teimosia, na nossa decisão, a moda dos escribas e fariseus, não é, com justiça própria, querendo decidir o nosso próprio caminho, o Senhor aplica disciplinas por conta das nossas ações erradas. Então, é preciso que se considere todas estas coisas, não é? E uma questão dessa da disciplina importante para a gente perceber, uma questão importante no texto, o pai esperava o filho de braços abertos, nós lemos nas parábolas, né? Mas ele não foi buscar o filho no chiqueiro.
Ele ficou entregue à consequência natural da sua escolha errada. O Senhor é misericordioso? É. Há limite no Senhor para recomeços? Não. O Senhor sempre nos recebe quando nós tropeçamos, quando nós caímos em pecado, seja qual for o pecado. Sim, mas é preciso lembrar não só de que temos que voltar mediante arrependimento, mas também de que nós que já nascemos de novo em Cristo, nós que somos cristãos, entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós viramos as costas para o nosso Pai, como aquele filho gastador fez, nós ficamos sujeitos às nossas escolhas, e elas certamente nunca serão as melhores, nunca. Nunca afastar-nos do Pai nos trará uma situação melhor do que aquela que a gente pode ter com o Pai. Por isso que o filho, num dado momento, quando cai na consciência, ele fala, puxa vida, quantos empregados do meu pai têm uma vida melhor do que essa minha, e eu estou aqui cuidando de porcos. E isso acontece na área espiritual também. Então, veja, Deus tem graça, mas Ele também tem justiça, e nós temos responsabilidade e temos que olhar com seriedade para essa relação que nós temos com Ele, não é? Muito bem, queridos, quarta questão que eu quero abordar sobre esta parábola. Esta parábola também é, em boa medida, a respeito de nós, como eu já tenho colocado aqui, não é? Não só por estes pontos que nós vimos aqui, mas duas questões básicas dentro dessa. A primeira é porque nós também fomos alcançados por graça e misericórdia. E os escribas e fariseus que se jactavam, se arrogavam de ter um relacionamento com Deus, eles parecem ter desconsiderado aquilo naquele momento e ficaram meio abobalhados lá pelo fato do Senhor estar recebendo pecadores como se eles não fossem. Então, isso nós precisamos lembrar sempre, nós também fomos alcançados pela graça, e porque também, queridos, nós precisamos ter atenção com essa parábola, e por isso ela é sobre nós também, porque muitas vezes nós também queremos usar nossa justiça própria para analisar situações, para tentar avaliar alguma coisa, olhar para pessoas, para posturas. Muitas vezes nós abandonamos a misericórdia e buscamos uma justiça própria que é feita sob nosso próprio prisma e ótica e não pelo ponto de vista do Senhor. Isso é fundamental que a gente lembre sempre para que nós não sejamos injustos, hipócritas, como estavam sendo aqueles escribas e fariseus, recebendo pecadores, olha, e eles eram o quê? Não é? Então, essas questões são importantes. E, em suma, queridos, de forma resumida, o que eu queria que a gente pudesse guardar também sobre essa parábola, é que essa parábola que eu chamei do pai pródigo, eu a chamei assim porque, olhando para todo o ambiente e para as circunstâncias em que a parábola acontece, só mesmo Deus, só em Deus, através de Jesus, nós podemos encontrar alguém que esbanja misericórdia e amor, alguém que esbanja perdão, que derrama graça. Aonde nós vamos encontrar alguém que tem esses pré-requisitos para esbanjar, para ser gastador, sabe, para ser pródigo em desperdiçar, em soltar misericórdia, a poder reconstruir a história das nossas vidas quantas vezes for necessária, mediante o nosso arrependimento. Ele pode nos dar recomeço quando nós precisarmos, queridos. Aonde nós vamos arrumar um pai como esse? Por isso eu disse que a parábola não é do filho gastador, é do pai. E o que também nós precisamos ver aqui, queridos, é que, nesse sentido, eu reforço que essa parábola é sobre vocês e eu. Ela é sobre nós também, é sobre pecadores que receberam um dia aquele abraço do Pai quando entregaram suas vidas a Jesus. Um abraço que nos levou da situação de perdido para encontrado, que fez com que houvesse festa no céu, assim como aconteceu quando aquele homem encontrou a ovelha perdida, quando aquela mulher encontrou a dracma perdida, e quando o pai restaura e resgata, ali recebe de volta o seu filho querido, ele recebe aquele abraço lá, e nós, quando fomos salvos por Jesus, recebemos um abraço do Senhor semelhante àquele que nós vimos lá, não é? E agora, por misericórdia de Deus, nós continuamos recebendo abraços como aqueles quando nós caímos em pecado e buscamos com arrependimento restauração no Senhor.
nós podemos experimentar no dia a dia, na medida em que pecamos, nós somos pecadores, aqui não é o céu. Então, quando houver o tropeço, quando houver a queda, quando houver o problema, o que a gente deve fazer, o que o texto diz que aquele filho fez, ele caiu em si, cair em si e falar, eu vou voltar para o meu pai, lá é o lugar de alegria, lá é o lugar de festa, de celebração, lá é onde eu tinha tudo para o que eu dei as costas, e é como nós fazemos muitas vezes. Então, a parábola é, sim, sobre eu e você também, nesse sentido. Agora, queridos, o ponto mais alto que nós podemos encontrar nas Escrituras, falando desse amor de Deus que Jesus procurou mostrar aqui, ele está exatamente apontado e sinalizado para nós na página das Escrituras, apontando para a cruz. Todas estas coisas são possíveis, a nossa relação com esse Deus de amor, todo esse nosso relacionamento, receber esse abraço, receber a salvação do Senhor, a restauração quando nós tropeçamos, todas estas coisas são possíveis por conta da obra completa de Jesus Cristo na cruz. Então, nós entendemos que através da cruz nós vemos Jesus buscando e procurando perdidos para alcançá-los com sua graça. E quando ele foi fazer isso ali, tentar enquadrar Jesus, olha, está se juntando com pecadores. Exatamente é isso que Jesus tem feito, e louvado seja Deus, porque me alcançou um dia e alcançou você que já entregou sua vida a Jesus. Essa é a obra que Jesus tem feito, não é? Graça para que a gente possa ser salvo por Jesus e para que possa também, arrependido, restaurar a nossa comunhão com Ele. Querido, isso é maravilhoso, isso é algo sensacional. É assim que o nosso Pai pródigo age conosco. Que história maravilhosa que Jesus traz para responder àqueles fariseus. E eu queria que você pudesse, meu irmão, você que já entregou sua vida a Jesus, estas coisas têm que animar a nossa fé, têm que impulsionar a nossa vida, têm que dar ânimo para compartilhar esta mensagem com outros, com pessoas que amamos, com estranhos, se for o caso, se Deus der a ocasião. Pessoas precisam saber que Jesus está de braços abertos, esperando para que elas se dirijam até Ele, para ser salvas por Ele. E nós temos a mensagem, nós precisamos falar destas coisas. Isso tem que alegrar o nosso dia a dia em meio a dificuldades, as questões que às vezes nos afligem. Nós temos às vezes problemas no trabalho, problemas conjugais, um filho às vezes desajustado. Eu não sei qual é o problema que a gente pode estar enfrentando. Mas, querido, se você já entregou sua vida a Jesus, se apegue a Ele, lembre-se que Ele te abraçou um dia quando você foi a Ele, do jeito que estava, te acolheu na graça dEle, e é claro que Ele é um Deus gracioso, e Ele quer te abençoar agora também. Então confia no Senhor, renova a tua fé, a tua esperança, se fortaleça com mensagens como essa. O nosso bom Pai, o nosso Pai gastador, esbanjador de misericórdia, está sempre nos recebendo de braços abertos. Isso é uma bênção, uma maravilha. Agora, se alguém vê esta mensagem agora, ou venha a ver em outra ocasião, e não tem ainda em Jesus Cristo, seu Salvador, eu quero desafiar você a buscar arrependimento dos teus pecados, a buscar se dirigir para onde o Pai está, para receber o abraço de acolhimento, para se converter-se a Jesus, entregar a tua vida a Jesus, receber perdão dos teus pecados, receber a roupa limpa, receber a festa de Deus por um pecador que se arrepende, como Jesus falou no início, lá na primeira parábola, festa, celebração, porque um pecador se arrependeu. O Senhor Jesus quer fazer isso na tua vida. Motive-se a entregar sua vida a Jesus, faça uma oração, peça para que Ele venha ser o teu Salvador, que Ele perdoe os teus pecados e para que você seja acolhido por Ele. Eu quero orar agora por todas estas coisas, queridos. Vamos orar, agradecer a Jesus, nós que temos participado destas coisas, e também para aqueles que possam vir a tornar-se interessados por esta mensagem. Vamos orar. Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor porque nós temos um Pai que é esbanjador de misericórdia, de amor. Sabemos também que Tu és Deus justo, um Deus que não
deixa o pecado impune. Tu tens misericórdia, ó Deus, mas tu também tens disciplina. Mas muito obrigado, ó Deus, porque quando nós voltamos para o Senhor arrependidos, o Senhor sempre nos recebe, como aquele pai recebeu aquele filho quando voltava lá dos chiqueiros. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos recebe, nos restaura, o Senhor coloca um anel de honra nos nossos dedos, nos dá uma vestimenta e sandálias novas, limpas. Nós louvamos ao Senhor pela obra de Jesus Cristo na cruz, que embora tendo sido provocado pela falsa religião, trouxe para nós uma mensagem tão maravilhosa como essa. Nós louvamos ao Senhor pelos benefícios que recebemos da comunhão contigo, pedindo que o Senhor abençoe a mim, a cada um dos queridos que possa estar vendo, que ainda venha ver esta mensagem, que a tua graça seja com cada um, fortalecendo, animando a fé dos crentes e desafiando aquele que ainda não é crente a Jesus, a que entregue sua vida ao nosso bom Senhor. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra é maravilhosa e nós queremos te louvar por ela e por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, lembrando que durante a semana, agradecendo a sua presença, se houver visitantes conosco, mas nós temos às terças-feiras reuniões dos homens, às quintas-feiras reuniões das mulheres pelo Zoom, sexta-feira culto de oração e no domingo nós temos escola bíblica dominical às 17 e o nosso culto às 18h30. Todos são convidados, participem conosco, tá bom? É uma alegria ter vocês com a gente aqui. Deixa eu só perguntar, vai sair o nosso filme? Queridos, nós vamos ver aquele filme que havíamos falado e após ele nós vamos abrir os microfones aí para dar um monte de tchau aí. Deus abençoe a tua vida, tenha uma boa semana com o Senhor. Olá, queridos da Filadélfia, é o pastor Toninho falando aqui, estou com a minha família, na verdade uma parte da minha família, porque Filadélfia é a nossa família. Eu cheguei na igreja há 36 anos atrás, eu teria tantas histórias para contar que nós poderíamos passar dias, mas só me deram 30 segundos para falar. Então o que eu quero dizer para vocês é que eu amo todos vocês, nós amamos vocês, vocês são muito importantes para nós. Filadélfia é uma bênção em nossas vidas todo esse tempo, nós amamos vocês e parabéns, Filadélfia, queremos dar um brinde a você, Filadélfia. Aê! Filadélfia! Filadélfia! Eu e Ivânia chegamos na igreja Filadélfia em 83. Graças a Deus estamos lá até hoje. Estamos felizes com o ministério e Deus tem abençoado a igreja. Filadélfia para nós é família, especialmente nesses momentos que temos passado por causa da pandemia e temos nos reunido virtualmente, nos apoiando uns aos outros, estudando a palavra e orando juntos. Olá, família Filadélfia. Olá, Filadélfia, parabéns. Parabéns, Filadélfia. Parabéns. Eu conheci a Filadélfia no Nascedouro, quando eu me converti, mais ou menos uns 9 meses de convertido, iniciou a Congregação Batista Regular Filadélfia, eu estava no começo. E Filadélfia para mim é a minha família, ok? Abaixo de Deus nós estamos juntos e infelizmente a Luciana e a Camille não estão aqui, nem o Rodrigo, mas nós amamos vocês. Boa noite, Filadélfia, eu sou a Vanessa. Sou Pedro. Nós conhecemos a Filadélfia através da Priscila, filha do pastor Valquírio Tadeu. Fizemos uma visita, então nós estamos lá há 6 anos. A Filadélfia para a gente é uma família de famílias e nós estamos muito felizes por participar e 41 anos estar celebrando aqui nesse momento com vocês. Parabéns, Filadélfia. Parabéns, Filadélfia.